Como é para você falar sobre o passado? É algo que te dá prazer, que te vem memórias boas, agradáveis sobre a sua infância, sobre a sua adolescência, seu pai, sua mãe? Se você vivenciou durante o seu passado algum tipo de perda, principalmente se você vivenciou um luto de alguém dentro da sua família. E se esse alguém foi o seu irmão, por exemplo, que morreu por um acidente, por uma tragédia, enfim, quando vocês eram crianças, quando vocês eram adolescentes, mas que isso causou uma dor tão grande para você e para toda a sua família, que esse trauma ficou enterrado lá no passado. Esse trauma ficou no silêncio. É melhor não ser dito, é melhor ser esquecido. E será que realmente ele é esquecido de verdade? O filme Gente como a Gente, dirigido pelo Robert Redford, aborda exatamente essa questão. Uma família que vive um luto por conta da perda de um dos filhos. Quem sofre mais é o irmão que ficou, porque vivenciou a morte, a tragédia, e porque se sente culpado, se sente responsável, sente que deveria ter sido ele. O pai, a mãe, cada qual lida da sua forma, preferindo o silêncio, esquecer, enfim, guardar as dores. Mas é esse filho, através da sua dor, do seu trauma, do seu sofrimento, que deixa para essa família essa ferida em aberto. E que se essa ferida não for conversada, não for olhada, não for tratada, a tendência é que essa ferida se aumente. Da mesma forma, O Príncipe das Marés, filme dirigido pela Barbra Streisand, é um filme que vai abordar também um trauma familiar, em que 3 irmãos juntos, muito próximos durante a infância, vivenciam uma violência muito grande e que cada qual leva para sua vida adulta uma reação sobre os impactos dessa violência. Inclusive, o protagonista prefere fingir que o assunto não aconteceu, prefere esquecer, mas por conta de uma situação que sua irmã sofre, acaba tendo que enfrentar essas dolorosas marcas do passado e acaba percebendo que às vezes a dor é muito maior quando ela fica escondida. Trauma familiar, questões que famílias vivenciam e que se tornam silêncios, segredos, que podem envolver violência, que pode envolver um luto mal resolvido, às vezes até uma questão relacionada a um abuso, por exemplo, né? São tabus, se tornam tabus, né? Que os pais fazem com que os filhos compactuem nesse silêncio, mas quando esses filhos se tornam adultos, se eles resolvem permanecer nesse pacto de silêncio, muita dor, muito sofrimento e muitos problemas de saúde, inclusive saúde física, podem surgir dessa situação. O trauma familiar é algo que todos em algum momento passamos, mas situações difíceis, né, problemas, mas se ele se perpetua para uma vida toda, os problemas acabam sendo maiores. A psicoterapia familiar é uma das melhores formas de poder colocar para fora as dores, de vivenciar
esse passado tão difícil. Porque por mais que a gente não queira falar sobre o passado, queira viver o momento presente e o que é o correto viver o presente, a gente não pode esquecer da nossa história, a gente não pode esquecer do que se passou. E entender que às vezes para seguir em frente, a gente precisa olhar para o que ficou para trás. Gostou do conteúdo? Eu sou a Isabel Soares, sou psicóloga. Se possível, me segue no meu canal. Se você conhece alguém que está passando por essa situação, se você está passando por essa situação, tente procurar algum tipo de ajuda. A psicoterapia é uma ótima forma de lidar com esses problemas, tanto a psicoterapia individual como a psicoterapia de grupo.